Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de neonatologia. E hoje nós vamos dar continuidade naquela aula no assunto que nós terminamos, né? Aula passada. Nós vamos falar sobre a avaliação e o atendimento do recém-nascido normal. Eu inicio a nossa aula falando essa frase de Lubchenco, de 1970, que ele diz: é surpreendente que pediatras que tenham olhado os recém-nascidos tão cuidadosamente por muitos anos não tenham, a não ser recentemente, identificado as características específicas que os faziam dizer: ele parece mais maduro do que seu peso parece indicar. Lubchenco, ela, na verdade, a pediatra que desenvolveu o gráfico que determina a idade gestacional do RN, né? Que temos até hoje aí nos cartões de vacina das crianças, no cartão da gestante lá, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Eu falei um pouquinho para vocês no finalzinho da nossa aula passada, né? A gente falou um pouquinho sobre a observação inicial, que é extremamente importante, né? Esse bebê tá despido, né? Lá a gente tem que observar as suas reações, né? O exame, gente, de preferência, ele deve ser conduzido em um ambiente tranquilo, um ambiente aquecido, iluminado, né? Respeitando também o estado de saúde do RN, evitando aquela manipulação excessiva, principalmente naqueles RNs que são prematuros ou que estão ali com alguma patologia em tratamento, tá? Tem que ser uma avaliação delicada, breve, porém tem que ser completa, tá, gente? É importante a gente olhar ali, como eu falei, malformações grosseiras, manter a temperatura do ambiente adequado, porque eu falei já para vocês que o RN ele perde temperatura muito rápido para o meio externo. Então, essa observação inicial tem que ter todos esses cuidados e esses padrões. Aqui tá o que a gente deve realizar, né? Como eu falei, delicada, porém completa, né? Tem que ter todo um cuidado, tem que olhar ali com atenção, manter quentinho, reservado, respeitar o intervalo da mamada, desse RN, tá bom? E utilizar ali os recursos propedêuticos, né? São os recursos que você já conhece, você já estudaram isso provavelmente lá em Fundamentos de Enfermagem durante o curso vocês estão vendo que é a avaliação, né, da enfermagem. Nessa parte entra a sistematização de enfermagem, lembrando que algumas partes da sistematização é privativo do enfermeiro, né? Então, nessa avaliação a gente faz ali a expensão, usamos, né, recursos da propedêutica, que é a expensão, a palpação, a ausculto e percussão, certo? Os objetivos, gente, dessa avaliação é extremamente importante. O que ela determina, né? O que ela avalia? Ela determina fatores de vitalidade, né? Fatores de risco para esse RN. A gente detecta também, né, a questão de malformação precoce, né? Detecta precocemente se existe alguma malformação congênita, se tem ali um desvio de septo, se tem uma estenose anal, né? Se essa criança não tem um orifício anal. Então, várias outras malformações congênitas, né, como o dedo em excesso, os traumas obstétricos, acontece muito trauma obstétrico, gente, geralmente no parto normal, às vezes quando o bebê é grande para a idade gestacional, o que acontece, durante o parto ali, para retirar esse bebê, o obstetra não consegue retirar ele, né, de uma forma mais facilitada e acaba ali fraturando a clavícula desse RN, então tem que ser avaliado, palpado, músculos, né, mais flexíveis, né? Ver também a questão de distúrbios cardiorrespiratórios e muitos outros. A medida antropométrica, a gente falou também um pouquinho dela da aula passada, só revisando aqui, nós
temos o perímetro cefálico, que vai mediano, né, gente, ali de 33 a 35, certo? O torácico, 35 centímetros, bilateralmente falando, tá? O torácico, que vai de 30 a 33 centímetros. Estatura, geralmente, né, de 48 a 53, o peso de 2,5 kg a 400 gramas, e é importante salientar que nas primeiras semanas a gente pode ter ali uma perca de 10% desse peso. É totalmente normal, tá, gente? É fisiológico. A criança dá uma desinchada, que a gente fala, e tem também assim a questão da amamentação, né, a adaptação. Então é comum que seja alterada essa questão do peso, tá? E pesar o RN sempre despido e antes da alimentação, para a gente não ter uma resposta errônea, né? Um peso ali que não condiz com o que ele está realmente, para a gente avaliá-lo de forma correta. Quanto aos sinais vitais, já falei também, mas vou reformular aqui para vocês. A temperatura é em média de 36,5 a 37. É importante ressaltar também que essa temperatura ela pode ter uma alteração, né? Ser alterada em decorrência de temperatura no ambiente. Então é importante olhar a temperatura do ambiente, o tipo e a quantidade de vestimenta que esse RN está usando. E também, se a temperatura está muito alta, a gente tem que fazer investigação, ver a questão de se tem alguma alteração infecciosa ou neurológica, tá bom? Frequência cardíaca no RN é ali de 120 a 160 batidas por minuto. A gente pode avaliar essa frequência, ela pode também ser alterada, dependendo da atividade, né, do estado do RN, dependendo da atividade dele, ela pode ser alterada. A variação normal é esse valor que eu passei para vocês, e lembrando que no recém-nascido pré-termo, essa frequência pode ser maior que 60, tá bom? Geralmente ela é mais próxima dos 60 ou até um pouquinho maior. Na frequência respiratória, a gente tem movimentos respiratórios de 30 a 60 por minuto. A gente pode avaliar essa frequência respiratória por uma ausculta ou também observação direta ali dos movimentos respiratórios durante um período de 1 minuto, tá? A pressão arterial varia ali de 65 milímetros de mercúrio a 41 milímetros de mercúrio. Ela pode ser ferida, gente, com monitorização intravascular direta ou através também de um aparelho ou Doppler, tá? Nos métodos não invasivos é importante a escolha adequada, né, do tamanho do manguito, que deve ter largura ali de 50 a 67% do comprimento do braço da criança. Então é importante estar usando assim, um manguito próprio, né, não fazer gambiarras, né, não fazer nada para machucar e lesionar esse RN. Então, o aspecto geral desse RN, a gente olha ali a questão da postura, né? As extremidades fletidas, arqueadas, olhamos também o tônus muscular desse RN, se está tendo ali uma movimentação espontânea, né? Simétrica, nos mesmos sentidos, bilateral. A gente olha também a atividade espontânea, né? Nessa atividade espontânea, gente, a gente observa ali a expressão facial desse RN, a qualidade, né, da resposta, da musculatura, a amplitude desses movimentos, a simetria desses movimentos, né? E ver também o estado de alerta dessa criança. Nesse nível de alerta, né, que a gente chama de consciência ali fácil de consolar o choro, a gente tem o choro tem uma questão importante, a gente pode conseguir, através do choro, a gente consegue avaliar a condição de alerta dessa criança. Eu vou explicar para vocês, é o seguinte. Quando falamos em estado de alerta, ele é um importante indicador, tá?
de bem-estar desse RN. Ele compreende 5 estados ou níveis, você pode chamar de estado ou nível. E é importante você ter em mente que um mesmo RN, ele pode ter o nível de alerta modificado várias vezes durante o exame, e isso depende de vários fatores, da idade gestacional, do tempo da última mamada e também da intensidade dos estímulos e outras coisas também pode alterar, né? A temperatura, a irritação, várias coisas. Então ele é dividido ali em 5 estados, tá? Lembrando que a gente está falando do aspecto geral de criança normal. Tem o 6º estado, mas esse é um estado de coma que depois eu explico para vocês em outro momento quando a gente for falar dessa determinada patologia do RN, tá? No estado 1, o sono quieto, né, que eu botei aqui para você, ele tá ali com os olhinhos fechados, a respiração dele apresenta uma forma regular e sem movimentos grosseiros. Nesse estado 2, a gente chama de sono ativo, ele tem ali também os olhos fechados, a respiração também, só que a respiração é um pouquinho irregular. E ele tem alguns movimentos grosseiros, pode ter repentinos movimentos grosseiros, tá? No estado 3, que a gente chama de alerta quieto, ele tem olhos abertos, a respiração está regular e sem movimentos grosseiros. No estado 4, quando a gente chama de alerta ativo, ele mantém os olhos abertos, a respiração é irregular e com movimentos grosseiros, mas sem chorar. No estado 5º, que vem o choro, né? Ele tá com olhos abertos ou fechados e chorando bastante. E no estado 6, que eu não coloquei aqui porque a gente está falando de patologia, entra o estado de coma que tem que ser avaliado, tá bom? Que a gente vai falar quando formos falar de patologias. Esse choro, gente, ele é extremamente importante ser avaliado também, porque esse último aqui, ó, ele deve ser audível, ele tem que ter um timbre harmônico e a qualidade desse choro, a qualidade e a intensidade desse choro, ele vai mostrar pra gente que pode ter alteração nessa criança. Tá? O choro excessivo, aquele choro difícil de acalmar, ele deve ser considerado como uma irritabilidade anormal do RN. Geralmente, ele pode estar associado a alterações clínicas, tá? A otite, cólica, doença de refluxo gastroesofágico e até mesmo problema neurológico, alterações metabólicas, síndrome de abstinência, quando a mãe ali tem algum vício, né? Durante a gestação e quando o bebê nasce ali, ele tá ali naquela síndrome de abstinência. Então, tudo isso tem que ser investigado. Por isso a importância de questionar o histórico familiar, questionar o histórico da mãe, né? Saber se essa mãe fez ali um acompanhamento durante o período da gestação. Então, tudo isso tem que ser avaliado, ok? Na questão neurológica, a gente vai olhar, já falei um pouquinho, né? Atividade, se tem, tá alerta, é isso que eu acabei de falar para vocês, de alerta, choro, sono, soro profundo, a irritabilidade dessa criança, se ele tem resposta a estímulo vocal, luminoso, ao toque, movimento e postura e reflexo. A gente vai destrinchar um pouquinho cada um deles. Na avaliação de reflexo, tem, né, o reflexo de sucção e de procura, de deglutição e coordenado com o reflexo de sucção e respiração, o reflexo palmar, o reflexo de Moro, o reflexo de caminhar. Vou falar também para vocês um pouquinho de cada um agora. Esse reflexo de Moro, gente, é muito legal, a gente consegue perceber ele. Eu trouxe aqui para vocês. Ele também é conhecido como reflexo do susto.
Geralmente é quando o bebê é surpreendido por algum barulho, um toque inesperado, um movimento inesperado, tá? É uma resposta assim a uma ação ou um som que a criança tem. Ele, ó, é desencadeado por queda súbita da cabeça, tá vendo o bebezinho aqui, ó, com a queda, querendo como se fosse cair. Então ele é amparado pela mão do examinador, no caso, né, do seu enfermeiro. Aí a gente observa o que é a extensão e a abdução dos membros superiores e seguidas de choro. Então ele dá ali aquele susto, ó, reflexo de Moro. Deixa eu colocar o coisa para vocês verem aqui, ó, a criancinha no susto, tá vendo? E depois ela vem acompanhada de choro, né? Mas esse é um reflexo primitivo e comum do recém-nascido. Beleza? Geralmente ele desaparece ali por volta dos 2 meses a 3 meses de idade. Às vezes até menos. Deixa eu passar aqui para... sucção reflexa, né? Aqui vocês estão vendo a mão do examinador, né? na boca da criança. Ela, gente, ela é desencadeada quando o examinador estimula ali o lábio desse RN. Aí, principalmente se estiver perto da hora da mamada, você vai sentir ali uma sucção vigorosa ali no seu dedo, né? Se não houver essa sucção rigorosa, né, estiver ausência ali, é um sinal importante de disfunção neurológica. Então, se você coloca ali o seu dedo, né, toca ali a boca desse RN e ele não tem uma resposta de estímulo, é importante ser avaliado essa questão de disfunção neurológica. Outro reflexo de busca, é bem parecido, tá? Com esse reflexo de sucção. Ele é desencadeado quando tem uma estimulação na face ou ao redor da boca desse RN. Quando é tocado, a gente observa que ele tem uma tentativa de busca, ele procura algo para sugar. Se você encosta ali a mama da mãe na face desse RN, o estímulo dele primitivo vai ser de virar a boca para o mamilo, procurando, né? Procurando ali a mama ali para acontecer essa sucção, certo? Outro reflexo que a gente vai falar agora é o compressão palmar e também a pressão palmar e a pressão plantar. O que acontece? A palmar, ela é desencadeada pela pressão da palma da mão, né? Você coloca ali o seu dedo na mão desse RN e ele vai ter o estímulo ali de fechar, né? Você vai acariciar a mão, tocar a mão desse RN e ele vai automaticamente fechar a mão e apertar os dedos com firmeza. É assim automática essa reação, totalmente involuntária. Nos membros inferiores é a mesma forma, tá? Você vai tocar ali e você vai perceber, lógico que ele não tem o fechamento de mão, o tônus que tem na mão, mas ele vai acontecer um fechamento ali das falanges, né? E você vai perceber como tá nessa imagenzinha aqui, que vocês estão vendo. Esse reflexo ele demora um pouquinho mais, ele fica ali até os 5, 6 meses de idade. O apoio plantar é esse daqui, né? Que ele é desencadeado quando o RN é colocado em pé sobre uma superfície dura, né? Rígida ali. E ele, estando seguro por alguém, pelo examinador, ele vai ter uma extensão de perna involuntária, como se fosse ali querer caminhar mesmo, tá? Então ele vai apoiar ali aquela perna e levantar. Juntamente com esse vem a marcha reflexa, que é quando, né, o RN também segurado ali pelas axilas, ele tem ele desencadeia uma inclinação do tronco
e o cruzamento das pernas como se fosse mesmo uma na frente da outra e fazendo um movimento de andar, como se ele estivesse aprendendo a andar. É totalmente involuntário esse reflexo. O outro reflexo que a gente percebe é esse reflexo de Gallant, que é o reflexo de encurvamento. Ele é desencadeado por um estímulo tátil na região dorsolateral. Então, o examinador vai fazer assim como esse aqui está fazendo, tá? Tocando ali a região do dorso, né? Lateral, tórax. E aí a gente observa o encurvamento do tronco desse RN, tá? Ele vai fazer o encurvamento desse tronco, hiperestender os membros inferiores. A gente chama esse reflexo de Gallant. Esse outro reflexo é de Plácide, que é desencadeado por estímulo tátil também no dorso do pé. Segura também o bebê, o RN, pela axila e a gente observa que ele tenta fazer uma elevação de pé como se estivesse subindo ali um degrau, bem como tá na imagem aqui para vocês verem. Certinho? Então, por aqui terminamos a questão dos reflexos. Tem vários outros reflexos, tá, gente? Como eu falei aqui, eu tô dando uma abertura para vocês e vocês vão pesquisar lá outros reflexos. Tem, por exemplo, o reflexo tônico cervical, que eu não coloquei aqui, mas é uma reação automática também, que é conhecida como reflexo do espadachim, que é quando o bebê ele vira a cabeça para um lado e estica o braço do mesmo lado e dobra o braço oposto, então ele fica parecendo mesmo um espadachim. Tem também o reflexo de Babinski, é um reflexo que quando você toca ali, pressiona com firmeza a sola do pé do RN, ele faz com que o dedão do pé movimenta para cima. Quem tem bebê aí pode estar fazendo, depois você pode então fazer esse teste com alguma criança que você conhecer ou quando vocês forem para a prática. Então assim, tem vários outros reflexos neurológicos que a gente consegue ver ali a questão dessas respostas do RN, tá? Então vocês podem pesquisar mais, trazer mais pra gente, tá bom? Vamos olhar agora o que mais que a gente pode avaliar. Vamos olhar o estado geral da pele desse nosso RN, né? A pele, ela tem que estar inicialmente, normalmente, numa condição assim, rosada, né? Que a gente chama ali de rósea, com os vasos geralmente proeminentes na região do abdômen. E esses vasos, gradativamente, eles vão tornando menos visível. À medida que esse RN vai adquirindo uma quantidade progressiva de queratina, a pele vai apresentando ali cada vez mais espessa e opaca, então diminui um pouco essa vasculatura, né? Esses vasos proeminentes no abdômen. Outra coisa que a gente tem que olhar no nascimento, ele vem sempre, tá, gente, coberto ali com vernix caseoso, que vocês conhecem, né? O vernix é esse aqui, ó, essa substância, né? Essa serosa que vem acompanhado, bem o bebê, o RN vem invólucro, né? Naturalmente, fisiologicamente. Essa lanugem que tá aqui é a pelosidade, né? Que bem fininha, né? São os pelos bem fininhos que algumas crianças têm também. Umas nascem ali com bastante quantidade de pelo, outras é ausente ou até escasso. Temos que olhar também as unhas. As unhas, gente, elas aparecem a partir da 20ª semana de gestação. Então, é normal que o RN, principalmente o pós-termo, ele pode ter unhas bem alongadas, tá? Porque a partir dessa fase, de 20 semanas de gestação, ele já tem ali a unha e ela já começa o crescimento ali, o desenvolvimento. A gente olha também a presença de equimose, né, peteicas, alguma descamação, hemangiomas, né, que são aquelas vascularizações excessivas em determinado lugar.
Miliária. Essa miliária são as brotoejas, né? Uma dermatite inflamatória, então você tem que olhar se o bebê tá. Eu até trouxe aqui para vocês a imagem, ó. Tem vários tipos dela, ó. Miliária cristalina, ela esbranquiçada. Miliária rubra, a pele bem branquinha e ela vermelhinha. E a miliária pustulosa, essa aqui mais a pele vermelha, ela também como se fosse uma pústula. Não tem nenhum problema sério, tá? Com o tempo, essas manchas, essas milhares, elas vão ali diminuindo, porque é mesmo a adaptação da criança, do organismo, da pele com a superfície mesmo, tá? Tem também a mancha mongólica, que é essa mancha azulada aqui que eu trouxe, ó, para vocês. Ele é uma mancha azulada, arroxeada, também não tem nada patológico, tá? É só mesmo um excesso de melanina que acaba não indo ali fazendo a distribuição corretamente e fica aqui essa melaninazinha arroxeada aqui nessa região, tá? Com o passar dos anos essa coloração também diminui e algumas crianças nem tem mais. Olhar também é extremamente importante cianose, né? Principalmente ali, ó, cianose da extremidade, a gente tá vendo esse RN com a boquinha cianótica, né? Os dedos, porque a criança cianótica a gente tem que olhar para sofrimento respiratório, né? A gente sabe que as extremidades é o último lugar que vai ali a corrente sanguínea rica em oxigênio. Então, se tá cianótico, tá roxinho, a gente tem que avaliar e questionar e investigar o motivo dessa cianose. A outra ali é icterícia, né, que é aquela coloração mais amarelada que o RN tem, que também tem que ser investigado. Às vezes essa icterícia não cessa com apenas o sol, né, que a gente sabe que o sol ele tem bastante, é o que produz e nos fornece vitamina D. Às vezes só com o sol a criança não tem uma melhora, ele tem que ir lá por uma câmera fotoluz para poder ali ter uma melhora desse quadro de icterícia. Outra coisa que a gente olha é a face desse RN, tá? A gente vai olhar a simetria, né? Olhar ali no cabelo, a gente vai olhar a quantidade, se tem o comprimento, espessura, né? A cor, se existe algum redemoinho, alguma área de alopécia, né? A ausência ali, a queda daquele cabelo. Olhar também se tem alguma malformação estrutural, algum bócio, né? Na face, a gente vai ter que ter uma atenção especial observando a harmonia da face, a simetria, ver também, procurar alguma característica que nos dê o diagnóstico de alguma síndrome, né? A síndrome de Down, por exemplo, síndrome de Potter, tá? Os olhos, a gente tem que olhar o tamanho, a inclinação das pálpebras, né? Ver ali se tem uma obstrução. Eu até trouxe aqui para vocês uma obstrução do canal lacrimal desse recém-nascido, tem que ser investigado, tá? O RN ele é comum nas primeiras 48 horas ter ali um edema palpebral por conta do nitrato de prata, que é muito usado ainda hoje pelos pediatras, tá? Então, ali até as 48 horas é normal essa irritação, esse edema, mas tem que ser investigado outras coisas. Depois das 48 horas tem que observar também essa questão do edema, que já tem que estar diminuído, tá? No nariz a gente avalia, né, a permeabilidade, está tendo ali um bom fluxo de oxigênio, porque a gente sabe que pode ter também um estreitamento de septo, né? Então tem que se avaliar se a criança está respirando muito pela boca, com a boca fechada, a gente tem que avaliar se não tem esse desvio ali de septo, ou uma estenose, né, de septo, ou até mesmo de coanas, tá, gente? Tem criança que nasce com estenose de coana, que é um estreitamento no canal mesmo ósseo, e muitas vezes é cirúrgico, tá bom? Tem que olhar também batimento da asa do nariz. Abatimento da asa do nariz, pro RN, significa também que ele está em sofrimento respiratório,
tá bom? Então, se o RN tá com batimento de asa do nariz, se o RN tá com cianose de extremidades, né? Tem que ser investigado e ver ali o que tá acontecendo, por que esse RN tá com esses sinais e sintomas e avaliar, tá bom? O que mais que eu posso falar do nariz para vocês? Forma, simetria, né? Ver se tem algum ruído, alguma secreção nasal e tá olhando essa questão mesmo. Na boca, o que a gente vai olhar na boca? A gente examina a boca, examina a região perioral, a região orofaríngea, né? Olhando o que? Coloração, formato, tamanho da continuidade do septo nasal, lábios, gengiva, né? O palato mole, o palato duro, a úvula, toda a mucosa oral, a língua, se tem presença de massa, né? Se tem alguma quantidade de saliva, se tem freio na língua, né? Que é esse aqui, ó, que eu trouxe para vocês, o lábio leporino, né? Que é essa malformação congênita também, que depois tem que ser realizado toda uma questão cirúrgica, porque não é só essa estética que tem que é patológico, né? Tem toda uma estrutura de palato que ela é lesionada, então tem que ter todo um cuidado e atenção nesse sentido aí, tá? Tem também essas pérolas de Asper. Essas pérolas de Aspen, essas manchinhas branquinhas que tem aqui, ó. Estão vendo? Vocês conseguem ver, né? Elas são umas pústulas, geralmente são amareladas ou esbranquiçadas também, mas elas não têm nenhuma indicação patológica também não. Com 2 semanas de vida ali, ela já não existe mais, tá bom? A orelha a gente tem que olhar, observar formato, tamanho, se tem alguma inclinação, se tem a presença do meato acústico, né? Se tem alguma anomalia externa, olhar também o comprimento do pavilhão auricular, aí com esse aparelhinho, né? O estetoscópio também já ajuda, é um pouco grosseiro, mas faz. Então, assim, ver se consegue ter uma resposta desse RN com a questão da ausculta, né? Da escuta dele. Então é o que a gente olha, essa questão mesmo. É importante, por isso que é muito importante também o RN fazer o exame do olhinho, né? Ali com 10 dias depois, o exame da orelhinha, que tem que estar sempre avaliando. Avalia ao nascer, com 10 dias repete, porque a gente sabe que o RN tem várias oscilações no desenvolvimento e pode ter alguma alteração, ok? No crânio, eu já falei um pouquinho, mas vou voltar aqui, dar uma atenção especial. A gente vai olhar ali, né, as fontanelas, né, que é aquela parte molinha, né, que a gente sente no bebê. Então, ela pode estar acavalada, ou seja, uma em cima da outra, né? Então, pode ter um fechamento do ponto de vista clínico até o 6º ao 12º mês. Acontece ali um fechamento maior e geralmente também até a adolescência depende muito, tem que ser avaliado cada caso, tá? Na verdade a sutura, tá, gente? A sutura que eu tava falando, que ela tem aqui uma abertura e pode ter um acavalamento, que a gente fala, ser acavaladas uma em cima da outra, pode acontecer. A fontanela, ela deve ser palpada tranquilamente no RN, tá? Tem que ter ali a densidade mais molinha, tá? A fontanela é esse molinho que a gente toca no RN, tá aqui, ó, geralmente a fontanela anterior e a fontanela posterior. A gente olha também se não tem nenhuma escoriação, né? Se não teve, aqui eu trouxe para vocês o tocotraumatismo, é quando tem algum traumatismo aqui, ó, nesta região, o crânio, tá vendo o bócio por cima da região craniana, tá? Então, e aí é visível aqui, ó, tá vendo essa malformação aqui nesse RN, ele tem um traumatismo, quase não sai, né? Tocotraumatismo bilateral, tá vendo?
Essa parte aqui é maior, essa extremidade está mais aumentada, mas ele tem bilateral. Então tem que ser investigado, fazer um raio-x, né? Fazer uma tomografia, investigar certinho qual é a região cerebral que está sendo lesionada. Aqui a gente tem um hemorrágico, aqui a gente tem um sério sanguinolento, um hematoma, né, hemorrágico. Então, às vezes é necessário fazer drenagem, às vezes não precisa, o próprio organismo absorve. Então, a gente tem que avaliar. Tem também a bossa serossanguinolenta. Ela é uma alteração mais frequente encontrada após o nascimento, essa bossa, tá, gente? Ela caracteriza-se por um edema também no couro cabeludo, geralmente depressível, e tem que também ser pesquisado, né, as condições que ela tá se encontrando. No pescoço, a gente observa ali a questão dos linfonodos, né? Palpa ali a região do pescoço. Se for um pescoço curto, geralmente ele é associado a alguma síndrome genética, então tem que investigar outros sinais e sintomas. Olha a simetria da simetria do pescoço, olha a integridade da clavícula, como eu falei para vocês. Muitos RNs durante o parto normal, principalmente o parto normal, acontece essa fratura de clavícula ali na saída ali, né? Então tem que ser investigada essa questão. Olhar também se tem algum hematoma, né? Se tem algum cisto. No tórax, o que a gente olha desse tórax? A simetria, né? A expansividade desse tórax. Normalmente o tórax do RN ele é simétrico, levemente arredondado, né? Mas é simétrico. Tem as costelas bem flexível, às vezes pode ter também alguma fratura de costela, de acordo ali com o nascimento, como ele foi pego, se teve parada cardiorrespiratória, por exemplo, pode ter tido uma alteração. Ó, aqui a gente tem um rebaixamento de externo, tá vendo que eu trouxe para vocês? Então anatomicamente tem que avaliar, ver se atinge algum órgão. Olhar também as glândulas mamárias, tanto em meninos como em meninas, tá, gente? Olhamos o que? O tamanho da mama, né? Olhamos se tem algum nódulo. Olhamos a distância entre um mamilo e outro, olhamos se tem um engurgitamento mamário, assim que toca ali a mama, então tem que ser observado essa questão de simetria também. A frequência cardíaca, eu já falei para vocês, né, de 120 a 160 batimentos por minuto, ela deve ser rítmica, temos que observar sopros transitórios, porque isso aqui é normal, por quê? Nós sabemos que a circulação sanguínea do feto é diferente ao nascer a criança, né? O RN ele passa ali a ter uma alteração nessa circulação, inicia, né? A circulação via pulmonar, não mais placentária, então é normal ter essas alterações de sopros, né? Das bolhas. Mas como o nome já diz, são sopros transitórios, geralmente ali com um mês já findou o organismo do bebê, já se adaptou o novo ritmo de vida. Tá? A gente olha também a questão dos pulsos presentes e a simetria, tem que ter simétrico, né? E bem presente. A gente olha também o padrão respiratório, né, desse RN. Ele pode variar de acordo com o sono, mas ele tem que ser um padrão regular. O abdômen, a gente observa ali todo o perímetro abdominal, né? A gente observa se ele está globoso, flácido. Observamos também o coto umbilical, eu trouxe aqui para vocês, ó, a artériazinha ali, o cordão umbilical, ó, vocês veem 2 artérias e uma veia, tá?
a gente observa se é um abdômen ligeiramente proeminente, quando comparado ao tórax, levemente arredondado. Se tá um abdômen aqui, ó, totalmente cístico, né? Tem que ser investigado. A gente percebe aqui que é uma criança, na verdade, já maiorzinho, uma alteração importante de abdômen. Temos que olhar também formato, simetria, coloração, se tem alguma lesão, a circulação colateral, que eu falei para vocês que tem, né? O RN tem aquela circulação proeminente, que com o passar do tempo vai diminuindo. O cordão umbilical, como eu falei, eu trouxe aqui para vocês. O normal, né? O fisiológico é apresentar 2 artérias e uma veia. E depois esse cordão ele tem que ser clampeado, né? E esse tem que haver os cuidados ali necessários com o cordão umbilical. Depois de clampeado, né? E cortado ali, a gente fica o chamado coto umbilical, né? E esse coto ele tem que ser diariamente limpo, sempre que for trocar fralda, sempre que apresentar secreção. É importante orientar a mãe a forma de avaliar, de limpar esse coto, tá? Ele geralmente apresenta no início ele apresenta uma característica gelatinosa. Depois, com o passar dos dias, ele vai se mumificando até ficar totalmente necrótico e não ter mais, cair, que eles falam, né? É importante não cobrir esse coto, tá, gente? Não, antigamente as mães usavam aquelas faixas, o que aumentava demais o quadro de infecção nessa criança, às vezes dava até sepse por conta do foco ali do coto umbilical. Então é importante orientar que tem que ser somente lavado com água e sabão ali no banho e depois secar bem e passar álcool 70 só. E a única coisa, não deixar ele molhado, sempre secar bem. E tá observando, ver se não tem nenhum mau cheiro, se não tem secreção, né, umidade e vermelhidão também. Geralmente, tendo um bom cuidado, né, tendo uma asepsia, como a gente está falando aqui, com até 7 dias, tem crianças que até 10 dias ali, já findou esse tratamento, não tem mais, tá bom? Quanto ao estômago, esqueci de colocar uma imagem para vocês do estômago, mas eu trouxe aqui para vocês, vou falar um pouquinho. A capacidade do estômago, ela vai aumentando com o passar do tempo, né? A capacidade gástrica do bebê, gente, ela é limitada. Então, assim, ela vai crescendo com o passar do tempo, né? Vai aumentando aí, com o passar das mamadas, o crescimento, vai aumentando aí essa capacidade estomacal. Por isso, tá aí a resposta, né, dos RNs comerem, mamarem tantas vezes durante o dia e à noite, porque no início assim, o estômagozinho deles é bem pequeno, tamanhozinho de uma cereja, com o passar do tempo eles vão crescendo. Depois eu vou mandar uma imagem no WhatsApp de vocês, no nosso grupo, com o tamanho certinho, aproximadamente que tem o estômago de um bebê normal, tá? Após os 4 meses acontece a produção de enzimas digestivas, né? Então, mas até então, até os 6 meses, tem que priorizar a alimentação, exclusivamente o leite materno. O trânsito gastrointestinal é muito rápido, o peristaltismo é muito rápido, justamente porque a digestão é praticamente líquida, né? Então, resulta na ingestão de alimentos frequentes, por conta também da solução, da espessura, né, do leite ser fácil de digestão e o peristaltismo ser mais acelerado. As evacuações também são geralmente moles e numerosas, geralmente 6 meses de vida, e eles são muito suscetíveis à diarreia e desidratação, por
por adaptação mesmo do organismo, né? A gente tem que ter muito cuidado ali com se for da mamadeira, tá lavando bem, porque eles são muito suscetíveis a bactérias, a fungo, pelo processo de adaptação do organismo mesmo, tá bom? Com o passar dos anos, essa questão vai melhorando. Então, ele vai adquirindo mais resistência, vai ter contato viral, ter contato bacteriano, o organismo dele vai estar ali produzindo anticorpos, né? Vai ficando mais resistente quanto a esses fatores externos, tá bom? O couto eu trouxe para vocês, é bom, ficou fora de ordem, mas falando um pouquinho de cordão só para mostrar o iniciozinho aqui, ó, o couto gelatinoso. Depois ele começa um processo de mumificação e aqui o couto totalmente mumificado, tá? Aí com os dias isso aqui cai também e fica o umbigo que a gente conhece. No dorso, gente, na coluna, vou tentar adiantar aqui para não ficar muito grande. Na coluna, o que a gente tem que olhar nesse RN? Ver a coluna total, ver se está íntegra, se tem algum desvio, alguma anormalidade, se tem algum pigmento anormal, tufo de cabelo na lombar, geralmente pode acontecer. Se tem algum cisto, né, mongálicos, ou se tem manchas mongólicas, aquela que eu já mostrei para vocês, né, que é aquele excesso de melanina ali na região sacral. Se tem algum cisto sacropinolidal, que é aquele cistozinho tipo que dá um bócio mesmo na coluna. Esse cisto sacropinolidal, ele é formado por uma bolsa revestida de células epiteliais e pode conter fragmento de pelo, glândula sebácea, tá? Glândula sudorípara. Ele é extremamente fétido, tem que ser drenado e às vezes ele pode ter recidiva, tá, gente? Mas então é olhar essa questão mesmo no dorso, na coluna da criança, ver ali se tem alguma alteração. Na genitália, a gente olha a questão. Na feminina, a gente olha ali os grandes lábios, né? Se tá proeminente. Avalia o tamanho e a localização desses grandes lábios e dos pequenos lábios. Olha o clitóris, olha o meato urinário, a abertura da vagina, né? A distância também do período anovulvar, né? Do ânus da vagina. Na masculina, a gente olha, avalia a presença do testículo e da bolsa escrotal, né? Bilateral, são duas. Olha também o meato urinário, a posição do meato uretral, olha a presença de prepúcio, posição do testículo, né? E aspecto dessa bolsa escrotal. O comprimento do pênis também a gente olha. Quando a criança é mais gordinha, o pênis pode estar retraído e coberto também pela gordura suprapubiana, né? E então tem que avaliar direitinho, certinho? O ânus, olhar se tem, né, alguma perfuração, se não tem, se o ânus tem alguma estenose retal, né, se esse ânus não é perfurado, tem que ser avaliado. Se não avaliar, com o passar das mamadas, essa criança vai mamando, vai aparecer ali problemas gastrointestinais, né, porque a criança vai estar ingerindo e não vai estar excretando, né, então é uma coisa que tem que ser olhada e investigada. Os membros, a gente olha também a questão de polidactília, né? Se tem dedinho a mais, se tem ali uma formação no membro inferior, pé torto, ou se tem alguma displasia. Olha também o sistema musculoesquelético. No nascimento, o esqueleto contém mais cartilagem do que osso, justamente por conta do crescimento, né? Esse RN ele vai crescer muito, ele vai ter um pico de crescimento muito grande ao nascer até ali 2 anos de vida, né? 1 ano, 2 anos de vida, até o primeiro ano. Então ele vai ter uma quantidade grande de cartilagem. Então tem que ser avaliado isso também.
As eliminações a gente olha, né? Evacuação tem que estar frequente, reflexo gastrocólico. Após a alimentação deve ocorrer eliminação de mecônio, né? Normal, ali nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido. Pré-termos pode apresentar retardo da eliminação intestinal, né? E a primeira eliminação ocorre nas primeiras 24 horas de vida, mas tem alguns RNs que têm essas horas aumentadas, tá? É até normal, assim, não é tão necessário. O xixi não, o xixi é muito importante, mas evacuar às vezes pode acontecer de demorar mais um pouquinho, mas geralmente nas primeiras 24 horas de vida já tem essa eliminação presente. Bem, considerações finais, eu tenho para dizer para vocês que nós, enquanto enfermeiros, né, temos que ter atenção na avaliação. Vocês viram aí a importância, né, de estar avaliando, de estar observando, de pecar por excesso mesmo. As anotações de achados é extremamente importante durante essa avaliação você fazer corretamente a sistematização de enfermagem, né? A avaliação de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, que partindo disso você vai realizar a prescrição de enfermagem, né? E não subestimar certos sinais. A gente viu aí que alguns sinais e sintomas predispõem para patologias graves e importantes. Então, o que eu peço a vocês é que não subestime, não ache que é pequeno, que é singelo e não investigue determinado sinal, porque muitos deles, vocês viram, pode acarretar, pode agravar, pode indicar uma patologia severa e importante, tá? Vocês me desculpem que a aula ficou um pouquinho grande, ficou 51 minutos e também acabei, não sei se não ficou como vocês gostariam, vocês me desculpem também, que o dia hoje foi bem puxado. Gravei agora, poucos minutos antes de começar a aula de vocês, mas tá aí, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Se não ficou absorvível, falem comigo, falem no meu privado, falem no grupo, liguem, tá? Estou aguardando o retorno de vocês. Aqui tá algumas referências, tá? E com isso eu finalizo a apresentação. Um beijo grande e bons estudos!